Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O título da quinta-feira, A Esperança nos mantém vivos para lutar. Os versículos, Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, pois o Senhor nos salvou, nos dando uma nova esperança, uma esperança real. Hoje não esperamos nada que venha do homem, nada que venha do mundo, nós esperamos a Tua volta, nós esperamos um futuro em glória com o Senhor. E essa esperança que o Senhor nos deu, uma nova, uma viva esperança, transcende a própria morte, pois hoje temos a Tua vida, a vida de ressurreição dentro de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu através da Sua cruz. O Senhor, de fato, tomou o cálice da maldição para que hoje nós diariamente experimentássemos o cálice da bênção. A água que fluiu do teu lado se transformou para nós em um rio que flui do teu trono. Obrigado, Senhor, por tanto amor, obrigado por todo o teu cuidado e obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor tem nos conduzido para o reino, nos conduzido para ser vencedores, falando a Tua palavra, nos mostrando o caminho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira é A Esperança nos mantém vivos para lutar. Esse é o ponto, irmãos. Nós falamos da fé, que a fé operacionaliza a obra. Então nós vimos Paulo falando aos Tessalonicenses sobre a obra de fé, e nós vimos Paulo falando tanto aos Colossenses quanto aos Tessalonicenses também sobre a esperança. Para os Tessalonicenses, ele fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E para os Colossenses, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja, irmãos, essa palavra, olha que coisa maravilhosa, essa palavra, a palavra da verdade do Evangelho, ela não gera só fé em nós, ela gera também esperança. Pode notar que quanto mais próximo da palavra você está, mais forte é a sua fé, mais forte é a sua esperança. Quando você se afasta da palavra, parece que as coisas vão ficando de uma outra cor. Você vai perdendo a fé, você vai perdendo a esperança. E muitas vezes é nesse momento em que Satanás entra com as suas mentiras. Por isso, querido irmão, querida irmã, por pior que esteja a situação, nunca se afaste da palavra de Deus. É o que nós vimos no começo da semana, quando o Senhor falou para o povo de Israel: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz. O que quer dizer? Quer dizer, irmãos, que se nós não tivermos diligência, nós ocupamos todo o tempo do nosso dia com outras coisas. E nós acabamos deixando a palavra de Deus de lado. Isso, irmãos, vai enfraquecendo a nossa fé. Isso vai nos conformando com as coisas do mundo e isso também vai enfraquecendo a nossa esperança. Porque o que Paulo falou para os Tessalonicenses? Ele falou da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está ouvindo a palavra, ela está produzindo algo em você. Você quer servir, você quer ter uma obra de fé, porque você quer ser um vencedor, porque você sabe, a volta do Senhor está próxima. Mas quando você se afasta da palavra,
Aí vem muitas dúvidas, aí você fica, será mesmo que o Senhor vai voltar? Mas já faz tanto tempo que eu ouço que o Senhor vai voltar, e será mesmo que fazendo assim eu vou ser um vencedor? Você percebe? Por isso, irmãos, nós precisamos sempre, dia após dia, ter diligência em ouvir a voz do Senhor, em nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus. É ela que gera em nós a obra de fé, o labor de amor, a firmeza da esperança. Nunca se esqueça disso, querido irmão, querida irmã. Tenhamos diligência em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a palavra, em ler a palavra, em estar sempre imersos na palavra de Deus. E quando nós falamos sobre esperança, irmãos, aqui Paulo fala para os Tessalonicenses da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses ele fala da esperança preservada nos céus. O que quer dizer isso? Alguns entendem erradamente que quando morrer vão para os céus e é lá que vai haver o reino de Deus. Não. Se você juntar esses dois versículos, Tessalonicenses e Colossenses, você vai perceber que Paulo está falando do que está preservado para nós nos céus. Por quê? Porque o Senhor ainda está lá. Mas o Senhor vai voltar fisicamente. Ele vai estabelecer o seu reino aqui. E nesse momento, irmãos, a nossa esperança, nós que fomos fiéis, nós que servimos ao Senhor de acordo com a vontade do Senhor, a nossa esperança é o galardão do reino. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário que vão nos mostrar, reforçar esse encargo. Página 64, segundo parágrafo. Nessa guerra espiritual que travamos, além da fé, também precisamos da esperança. Se estamos engajados nessa obra é porque temos convicções que fundamentam nossa esperança. Uma delas é que cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará em sua segunda vinda e que Ele mesmo é nossa esperança da glória. Em terceiro lugar, temos a convicção de que seremos glorificados nele, quando ocorrer a redenção de nosso corpo. Em Romanos testificamos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós e que aguardamos a plena filiação, a redenção de nosso corpo. E aí, eu não vou ler o terceiro parágrafo, mas eu vou ler o versículo do terceiro parágrafo. São dois versículos, Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Esses dois versículos nos mostram, irmãos, que haverá vencedores que serão co-reis com Cristo. Veja só, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Olha agora, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então perceba, irmãos, isso é o galardão para os vencedores, para aqueles que foram fiéis. Agora, o que forma um vencedor? O que forma um vencedor, irmãos, é a palavra de Deus. Na vida de um vencedor, a palavra de Deus está no começo, no meio, no fim. Se você olhar a carta, as sete igrejas da Ásia, em todas elas, o Senhor faz um chamamento aos vencedores. Agora, se você notar, é sempre o último versículo da carta, mas esse chamamento ao vencedor vem sempre depois de uma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí é completado ao vencedor, e cada igreja tem a sua sentença. Isso mostra a importância de ouvir a palavra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos corrige. Se nós estamos tomando um caminho errado, ela nos admoesta.
E é aí que entra principalmente, irmãos, a palavra profética. Porque em meio a todas as ricas palavras da Bíblia, ela vai nos dar a direção para que nós sigamos corrigindo os nossos erros e seguindo na direção correta. Nas cartas às 7 igrejas, você vê o Senhor colocando coisas positivas, colocando as coisas negativas. Irmãos, na nossa experiência, não há só coisas positivas. Na nossa experiência, há coisas negativas. O Senhor usa a palavra, usa os seus servos, aqueles que falam, os apóstolos, para nos mostrar: esse caminho não é bom, não é correto. Nós precisamos nos arrepender, voltar. Por isso nós precisamos ouvir a palavra. Paulo fazia isso quando ele enviava as cartas às igrejas. Ele começa a carta aos Colossenses mostrando os pontos positivos, mas ele também trata com as coisas negativas que estavam entrando na igreja. Você percebe que o Senhor faz isso também nas cartas em Apocalipse. Então, se nós ouvirmos o que a palavra de Deus está dizendo, o que o Espírito está dizendo às igrejas, irmãos, o sentido do Espírito falar é nos conduzir a ser vencedores. Nunca se esqueça disso. O Espírito fala para fazer de você um vencedor. É o que nós aprendemos nas cartas às igrejas em Apocalipse. Por fim, para terminar, irmãos, página 65, eu vou ler o último parágrafo, que é o parágrafo que fala um pouco do amor, não é? A fé operacionaliza a obra do Senhor. A esperança nos mantém vivos para lutar. Tudo isso tem por finalidade produzir o amor. Depois que o Senhor retornar, não mais precisaremos da fé, pois a obra já terá sido concluída. Não mais precisaremos da esperança, pois o Senhor terá retornado. O amor, entretanto, é o resultado de nossa vida cristã. É a tecedura que o Senhor está produzindo por nosso entrelaçamento com Ele e com os homens. Deus é amor. O amor não é um produto que Deus fabricou e armazenou num depósito, mas Ele mesmo é amor. É sua própria essência, é doação. A maior demonstração do amor é Deus ter doado o seu próprio Filho como propiciação por nossos pecados. A convicção que nos traz a esperança não permitirá que nenhum de nós fique pelo caminho. Cada dia temos sido mais aperfeiçoados no amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.